Olá, querida turma do oitavo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Eu sou o professor Rodrigo, leciono História e Estudos Amazônicos para vocês. E enquanto não estamos nos encontrando presencialmente na nossa querida escola, vamos seguindo aqui com nossos encontros virtuais para que a gente continue dando conta do nosso conteúdo, não é mesmo? Eu quero dizer para vocês que estou sentindo falta do retorno de vocês pelo aplicativo Clipe Escola. Na última semana, ficou uma atividade para vocês realizarem, não é? A atividade das páginas 39. Eu preciso que vocês me retornem, pois essa atividade mostra qual foi o nível de compreensão de vocês da última aula. Isso me ajuda muito para que eu elabore melhor as próximas aulas para vocês. Então, além disso, quero dizer que estou sentindo saudades dos nossos encontros físicos, não é mesmo? Gostava muito da participação de vocês dentro de sala de aula, sempre muito interessados. Então vamos continuar tentando manter essa participação através do ambiente virtual até o nosso reencontro presencial. Vamos então abrir o livro na página 40, onde nós vamos tratar da segunda parte do processo da Revolução Industrial. Na aula passada nós vimos os aspectos iniciais do século XVIII ao século XIX. Agora veremos a segunda parte dessa Revolução Industrial, não é mesmo? Os aspectos já ligados à sociedade, como que as transformações nos meios de produção vão influenciar diretamente a sociedade. Nós vimos na aula passada o aspecto do proletariado. O que seria o proletariado? É a construção de uma classe social de trabalhadores operários das fábricas, morando nas cidades e que vão constituir suas famílias, né, alimentar suas famílias com o trabalho que vão exercer nas fábricas. Vão receber o salário nas fábricas e vão começar a constituir suas famílias. Pelo fato deles terem muitos filhos, eles vão ser conhecidos como proletários, porque prole significa filhos. Então, aqueles que vão constituir suas famílias vão ser conhecidos como proletários, né? Os operários que trabalham em fábricas e vão constituir suas famílias. Foi onde nossa aula da semana passada terminou. Nós vamos retomar agora da página 40 e vamos ler um pouquinho mais sobre o processo de produção industrial. Nessa página 40 tem duas fotos. Uma delas é o tear mecânico, essa máquina que está aqui acima de mim. Essa máquina revolucionou o processo de fazer tecidos. Já a máquina que está ao meu lado é a máquina que faz energia através de vapor. É um motor. Essas duas máquinas elas são responsáveis por alterar a forma como que se produz na Revolução Industrial. Então, eles vão alterar a maneira de se trabalhar nas fábricas. Esse processo de produção industrial ele vai ser, então, influenciado pelas grandes invenções. A partir do início do século XVIII e meados do século XVIII, grandes inventores vão fabricar invenções que vão ajudar a melhorar o processo de produção de produtos do gênero alimentício, do gênero do vestuário, não é? Sapatos, roupas, alimentos. Essas invenções elas vão melhorar a produção, então vai dar para produzir muito mais com menos força de trabalho. Essa máquina de tear, que está aqui a figura acima de mim, ela consegue substituir a força de trabalho de até 80 pessoas. Assim como o motor a vapor também, ele vai ser capaz de gerar energia para uma fábrica inteira. Então, isso vai ser um segundo aspecto do processo de produção industrial do século XVIII, que é a mudança energética, ou seja, o trabalhador, que antes era a força de trabalho, a força braçal, era quem dava força para que as tarefas do trabalho fossem executadas, ele vai ser substituído cada vez mais por fontes energéticas naturais, como, por exemplo, esse motor a vapor que utiliza o vapor de água. Funciona queimando a água, gerando vapor de água, e esse vapor era usado na movimentação desse motor, e esse motor gerava energia para uma fábrica inteira. Então, o século XVIII vai ser marcado por essas grandes invenções e essas mudanças energéticas, que é o que vai alimentar essa fábrica, esse processo de produção industrial, ok? Vamos passar para a página 41, onde nós vamos
estudar um pouquinho mais sobre o nascimento das fábricas. E aqui nesse slide eu trago exatamente a mesma imagem que consta na página 41 do livro de vocês. Essa imagem, se a gente analisar bem, a primeira coisa que nos chama a atenção é a grande concentração de pessoas dentro de um mesmo ambiente de trabalho. Esse ambiente de trabalho, se atentarmos bem, não é bem iluminado, não contém janelas, não contém uma limpeza. Não está claro, não está branquinho, não está limpinho, como hoje a gente encontra algumas fábricas, não é mesmo? Como hoje a gente encontra a nossa escola, tudo limpinho, a nossa casa. Nessa época, gente, século XVIII, as fábricas elas tinham condições insalubres. Isso quer dizer, elas não eram locais arejados, não eram locais limpos, não eram locais bons de se estar para a saúde, não eram adequados para a saúde humana. Existiam muitas pessoas juntas, aglomeradas, e se vocês observarem bem, as pessoas estão se alimentando no mesmo espaço em que estão trabalhando com fogo, não tem higiene pessoal, não estão lavando as mãos, não é mesmo? Nesse período é muito importante estar lavando as mãos sempre. Vocês veem mulheres junto com homens, junto com até crianças. Nessa imagem não dá para ver bem, mas eu trago outras imagens nos próximos slides. Então, a tudo isso é se chamado condições insalubres de trabalho. E as fábricas vão nascer nessas condições. As primeiras fábricas vão ser exatamente como estão sendo retratadas nessa imagem. Essas fábricas também não vão ter a mínima preocupação em cuidar do meio ambiente. Ou seja, os restos que não são utilizados pela fábrica, o lixo da fábrica todo, ele vai ser jogado em rios, vai ser jogado nas ruas, em lugares próximos da fábrica. E isso vai acumular sujeira, vai propiciar a formação de doenças, não é? A propagação de doenças, de agentes que transmitem doenças como mosquitos, ratos, vírus. Então, tudo isso vai ser causado porque a fábrica não vai ter uma preocupação em não poluir o meio ambiente. Ela vai poluir muito o meio ambiente, porque se é suja dentro, né, se é sujo dentro do espaço da fábrica, vai ser sujo também lá fora, ao redor da fábrica. E outra coisa que é característica do surgimento das primeiras fábricas nesse período é que o tempo de trabalho dos operários, dos trabalhadores, vai ser regido pelo proprietário da fábrica. O dono da fábrica é que vai ditar quanto tempo cada pessoa tem que trabalhar. Não vai ter aquela ideia que hoje nós temos de trabalho, jornada de trabalho. Isso nós vamos ver mais para frente, nos próximos slides, como que os trabalhadores vão adquirindo esse direito de trabalhar somente algumas horas por dia. Nessa época do século XVIII, no surgimento das primeiras fábricas, os trabalhadores trabalhavam às vezes até 16 horas por dia. Então eram condições muito degradantes de trabalho, era muito difícil trabalhar, tanto que os trabalhadores às vezes faziam suas próprias refeições dentro da fábrica e voltavam para trabalhar. Imaginem só como não era difícil a vida durante o período da Revolução Industrial, não é mesmo? Então, vamos passar um pouquinho mais para a página 42, onde nós vamos ter um texto falando sobre o surgimento das cidades industriais. As cidades industriais elas vão nascer a partir da grande concentração de pessoas que trabalham nas fábricas, logo elas vão abrigar muitas fábricas. Essas fábricas, como nós já vimos, eram insalubres, não tinham preocupação nenhuma em não poluir o meio ambiente. Logo, vocês podem deduzir que as cidades industriais eram bastante sujas, isso mesmo. Então, as cidades industriais vão concentrar grandes massas de pessoas, pois os trabalhadores vão morar na cidade perto da fábrica e vão levar toda a sua família para essa cidade. E essas cidades vão concentrar esses trabalhadores. Logo, se a fábrica não vai ter condições de higiene, a cidade também vai ser carente de saneamento, ou seja, de água potável, água boa para beber. Vai ser carente de um sistema que recolha o lixo das pessoas, vai ter grande concentração de gases poluentes na atmosfera, vai ter uma urbanização muito precária. Algumas áreas da cidade vão ter asfalto, vão ter
com ruas pavimentadas na época, não é? Não existiu o asfalto ainda, era pavimento, era de pedra. Então, desculpem se eu disse asfalto. Ruas pavimentadas, eletricidade, energia nas ruas, vai ser raridade, em pouquíssimos lugares somente que vai ter. Os outros lugares vão ser caracterizados ainda por precariedade, como a gente vê em algumas periferias das cidades até hoje. Nós não vemos algumas cidades que têm um centro todo organizado, limpo, com grande oferta de serviços, e outros lugares dentro da mesma cidade, que são chamados de periferia, já não tem mais toda aquela infraestrutura, ou seja, não tem às vezes internet, não tem às vezes energia elétrica, água de boa qualidade. Isso vai ser muito comum nas cidades industriais. Isso vai gerar contraste social, ou seja, diferenças entre pessoas que têm mais dinheiro e pessoas que têm menos dinheiro. Ok? Vamos lá. Seguindo para a página 43, nós temos as novas relações de trabalho que serão inauguradas com essa Revolução Industrial se desenvolvendo no século XVIII, não é mesmo? Eu trouxe aqui algumas fotos para vocês. Essas fotos destacam as mulheres e as crianças dentro das fábricas. Sim, vamos já chegar lá. Essas relações de trabalho, como eu já disse, as fábricas, elas vão estar comandadas pelo dono da fábrica. Esse dono da fábrica, ele vai querer ter muito lucro, ele vai querer otimizar os seus lucros, lucrar o máximo possível, porque as máquinas eram muito caras, as máquinas gastavam muita energia. Então, para que ele retornasse o investimento que ele fez na fábrica, ele vai explorar ao máximo a força de trabalho das máquinas e das pessoas que tinham que trabalhar operando essas máquinas, ok? Então, a mentalidade dele vai ser valorização do lucro. Na página 43, vocês têm aqui um quadro azul onde eu trouxe essas características. Grifem esse quadro, ele é muito importante porque ele traz as principais características das novas relações de trabalho que serão inauguradas com a Revolução Industrial. A mentalidade de valorização do lucro do proprietário vai fazer com que ele explore ao máximo os trabalhadores empregados dessa fábrica. Esses trabalhadores não têm, nesse momento, nenhuma garantia, como, por exemplo, carteira assinada, como temos hoje, a garantia de receberem férias, de receberem seu salário sempre no mesmo dia, no dia 5 do mês, como é hoje. Então, inexistem, nesse momento, leis trabalhistas, leis que vão proteger o trabalhador do seu empregado. Não vai ter também regulamentos de segurança. Gente, olhem para essas crianças, olhem para essas mulheres trabalhando. Elas não estão usando absolutamente nenhum equipamento de segurança. Pelo contrário, as crianças estão descalças em cima da máquina. As mulheres estão com vestidos longos trabalhando com as máquinas. Se o vestido delas emperra nessa máquina, acontece um grande acidente, podendo causar até a morte. Eram essas as condições de trabalho no começo do século XVIII. Não tinha segurança alguma, não existia preocupação com a segurança do trabalhador. As jornadas de trabalho, como eu já citei, poderiam se estender até 16 horas por dia, sendo que o dia tem 24, ficava pouquíssimo tempo para os trabalhadores dormirem e irem para suas casas, aproveitarem suas famílias. Não tinha feriados ou folgas garantidos. O proprietário queria que os trabalhadores trabalhassem o máximo de tempo possível. Ele não ia dar folga para ninguém. Existia desigualdade salarial. Gente, as crianças e as mulheres, queridos alunos, recebiam muito menos do que os homens adultos. E vocês podem se perguntar, nossa, a criança não estudava nesse tempo? Não. A criança era vista como um pequeno adulto até o século XIX. Ela não tinha direito a ter infância, direito a brincar, a estudar. Ela era vista como um adulto pequeno, que logo já poderia trabalhar e ajudar a sua família a ganhar dinheiro. Então, usava-se sim muita força de trabalho infantil e também das mulheres, e eles recebiam menos pelo seu trabalho, sendo que às vezes executavam o mesmo trabalho dos adultos. Imaginem uma fábrica, então, onde conviviam homens, mulheres e crianças em um mesmo espaço e em condições insalubres. Cada vez mais fica mais difícil, não é? Mas a gente consegue imaginar um pouco. Ainda bem que já mudou bastante, e essa transição a gente vai estudar um pouquinho lá para os últimos slides.
Vamos passar agora para a página 44, vocês vão ver aqui temos um texto que fala sobre as melhorias, né, nos padrões de qualidade. Essa melhoria no padrão de qualidade que hoje nós temos. Eu quero que vocês leiam com atenção esse texto da página 44, para que vocês consigam interpretar esse documento que está aqui na página 44. Não é para vocês escreverem nem me mandarem pelo Clipe Escola. Essa atividade é somente para vocês refletirem como eram as fábricas e como elas estão hoje, né? Muita coisa mudou. Não é mais insalubre como era antes. Mas esse slide que eu trouxe aqui para vocês, ele trata especificamente da página 45. Passem para essa página agora, por favor, e vocês verão que essas condições de trabalho muito difíceis, lógico que elas vão gerar uma revolta nesses trabalhadores que estão trabalhando lá, não é mesmo? E é isso que trata esse momento do livro de vocês, sobre a revolta dos trabalhadores. A organização dos trabalhadores, que vão reivindicar por melhorias nas condições de trabalho, vai gerar os primeiros movimentos sociais operários. Movimento social, ou seja, organização da sociedade. Operários quer dizer que eles eram formados por trabalhadores reunidos lutando pelos seus direitos. Então, a luta por melhores condições de trabalho era a principal reivindicação destes movimentos de trabalhadores. Dois deles são destacados no material de vocês. O primeiro deles é o ludismo. Foi um movimento social liderado por um tecelão chamado Ned Ludd. Esse tecelão, ele propôs que os trabalhadores se organizassem e fizessem um protesto violento contra o dono das fábricas. E qual era esse protesto violento? Eles se organizavam com ferramentas e passavam a quebrar as máquinas que faziam o trabalho deles. Esse movimento tinha um duplo sentido. Quando os trabalhadores quebravam as máquinas, eles estavam protestando contra o fato da máquina tirar deles, não é, a força de trabalho. A máquina fazia às vezes o trabalho de 80 pessoas, lembrem-se disso, e ao mesmo tempo eles protestavam contra o patrão deles. Quebrando a máquina, eles estavam ferindo o bolso do proprietário da máquina, que ia ter que gastar para consertar. Então esse movimento ficou conhecido como ludismo e ele teve adeptos no continente europeu. Vários operários se organizavam em fábricas e praticavam esse quebra-quebra de máquinas. Vamos ao outro movimento que se chama o cartismo. Já é um pouco diferente, porque eles já não vão ter o aspecto violento, não é? Eles não vão quebrar máquinas e também não vão praticar violência contra ninguém. O cartismo, ele veio desse nome porque ele tinha a sua principal arma, a publicação de um documento chamado Carta do Povo. Esses dois movimentos aconteceram na Inglaterra, tá bom? E esse movimento cartista, ele promulgou um documento em 1938 que era chamado Carta do Povo, onde nesse documento vinham escritos as principais reivindicações dos trabalhadores. Eles não usaram violência, eles usaram sim escrita de um documento, protestos públicos para mostrar que eles tinham um documento com suas reivindicações. Algumas movimentações desse movimento cartista não deram certo, geraram manifestações violentas, que é nessa imagem aqui acima que eu trouxe para vocês, né? Vocês veem um movimento social, uma aglomeração, um protesto que está sendo reprimido pela polícia. Então, ele não era um movimento violento, mas as manifestações que eram organizadas dentro do movimento cartista acabaram sendo violentas. Então, grifem na página 45, onde está escrito o segundo parágrafo, que fala do ludismo, e o terceiro parágrafo, que fala do movimento cartista. Esses movimentos conseguiram, sim, foram os primeiros movimentos que protestaram para melhorar as condições de trabalho dos operários, e ao longo do tempo eles foram surtindo efeito. Então, nesse slide agora, eu trago as conquistas dos operários que estão relacionadas na página 46. Bem, no começo do século XIX, no ano de 1833, esses movimentos conseguiram reduzir
a jornada de trabalho infantil para 48 horas semanais. Ou seja, imaginem só, se cada operário trabalhava 16 horas por dia e às vezes trabalhava 7 horas por dia, essa conta ia dar bem alta, chegando, né, a mais de 90 horas de trabalho semanal. E as crianças às vezes estavam sujeitas a essa jornada. Esses movimentos conseguiram reduzir a jornada de trabalho das crianças para até 48 horas. E no ano de 1842, as mulheres e as crianças não iam mais trabalhar em minas de carvão. Elas foram liberadas desse horrível ofício que é a carvoaria. A carvoaria, a produção de carvão, ela emite muitos gases. As pessoas que trabalham produzindo carvão, elas têm sérias complicações de respiração e geralmente morrem muito cedo porque as condições de trabalho são muito difíceis. Até hoje, existem pessoas trabalhando em regime análogo à escravidão, produzindo carvão nas florestas amazônicas. Mas isso é um assunto que a gente trata com mais detalhes em estudos amazônicos. Já no ano de 1847, as conquistas dos trabalhadores levaram a jornada de trabalho diária a ser contada em até 10 horas, ou seja, de 16 horas para 10 horas era um grande ganho, não é mesmo? Já em 78 do século XIX, 1878, as mulheres também tiveram a sua jornada semanal de trabalho reduzida para 60 horas. Já no século XX, no início, nos primeiros 20 anos, a jornada de trabalho para todo mundo ficou fixada em 8 horas por dia, que é muito parecido com a jornada que nós temos hoje. Existem trabalhadores que trabalham 6 horas por dia, 8 horas por dia, fechando aí 40 horas semanais, alguns 48 horas semanais. São essas conquistas que aconteceram primeiro na Inglaterra, através de movimentos, que hoje têm seu eco na nossa sociedade através da nossa legislação trabalhista. Hoje, em nossa sociedade, nós temos leis que protegem, sim, os trabalhadores para que eles tenham direitos garantidos, não tenham que só trabalhar para que o patrão enriqueça. Muito bem, acredito que nós estamos entendendo bem, né? E isso vocês vão me dizer melhor quando vocês fizerem a atividade da página 46, interpretando documentos. Primeira, segunda e terceira questão. Postem para mim lá no aplicativo Clipe Escola para que vocês mostrem como é que vocês estão adquirindo esses conhecimentos, tá bom? Lembrem-se, estão sendo avaliados durante esse período. Para a gente terminar, esse aspecto final da Revolução Industrial, que é após o ano de 1860, foi chamado de Segunda Revolução Industrial. Na página 47 do livro de vocês, mostra bem essa imagem, que é uma locomotiva, um trem a vapor. Bem, esse trem a vapor vai se tornar o símbolo da Segunda Revolução Industrial. Por quê? Porque é uma revolução que vai acontecer na mudança das matérias-primas que serão usadas para o processo industrial. Vamos ter a substituição das matérias-primas, principalmente, grifem no livro de vocês. A partir do ano de 1860, segundo parágrafo, com as primeiras grandes inovações tecnológicas, o processo de industrialização passou a uma segunda fase, em que o aço substituiu o ferro, muito importante grifarem, e a energia elétrica e o petróleo suplantaram o vapor. Então, houve uma substituição de matérias-primas, onde o aço veio suplantar a energia a vapor e a energia elétrica e a combustão vieram suplantar as formas de mover as máquinas, e isso até vai propiciar grandes invenções tecnológicas. É nesse período da Segunda Revolução Industrial, após o ano de 1860, que são inventados, por exemplo, a lâmpada elétrica, o telefone, o telégrafo sem fio, que vai permitir as pessoas mandarem telegramas. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Foi substituído pelo e-mail, pelo WhatsApp, mas era o meio de comunicação da época. O motor a combustão, que são os motores que fazem, por exemplo, os carros funcionarem, os aviões funcionarem. É nessa época que vai ser desenvolvido o óleo diesel, né, um derivado do petróleo. É nessa época é que vai ser descoberto o petróleo, vai ser utilizado o petróleo em grande escala. Até hoje o petróleo é muito importante na nossa sociedade.
É do petróleo que faz gasolina e a gasolina que move os carros, os aviões, os trens hoje em dia são movidos a diesel, não mais a vapor, não é? Então o petróleo tem uma grande importância até hoje na nossa sociedade. Imaginem lá no século XIX, né, em que tudo isso estava sendo inventado e tudo isso requeria o uso dessas matérias-primas. Então isso vai acarretar que vai chegar o carro será inventado, o trem a vapor vai ser popular, vai ficar mais barato, vai existir trem a combustão. E para fechar, né, para a cereja do bolo dessa segunda revolução industrial, é que esse modelo de indústria, esse modelo de produção, baseado na exploração do trabalhador, no implantamento de máquinas, implantação de máquinas, máquinas que trabalham por muitas pessoas, né? Substituem a força de trabalho de muitas pessoas. O uso de matérias-primas cada vez mais recentes, mais eficientes, tudo isso vai alcançar outras partes do planeta, como os Estados Unidos, a França, inclusive esse processo industrial vai chegar no Brasil no século XX. Mas isso é matéria para a gente estudar nas próximas unidades. Bem, queridos alunos, querida aluna do 8º ano, a gente viu aqui um apanhado geral dessa unidade que trata sobre esse processo da Revolução Industrial, como começou na Inglaterra, como se desenvolveu e como vai chegar a outras partes do mundo. Eu peço que vocês falem lá no Clipe Escola qualquer dúvida que tenham. Vocês podem também postar aqui no canal do YouTube, onde esse vídeo está postado. Vocês podem interagir comigo de diversas formas através do YouTube e do aplicativo. Então eu peço que, se tiverem alguma dúvida, por favor, comuniquem. Eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês, algo que não ficou claro. Tudo bem? Então, para isso, para me despedir e sabendo que essa é a nossa última aula até as férias, vou pedir que vocês resolvam as atividades da página 48 e 49, tá bom? São 8 questões. Se tiverem dificuldade de fazer alguma, comuniquem que eu teria o maior prazer em ajudar vocês. Postem lá no Clipe Escola quando a atividade tiver sido resolvida. Eu vou ficando por aqui, desejando que vocês se cuidem, fiquem dentro de casa, lavem bem as mãos, obedeçam seus responsáveis e as recomendações de saúde, tá bom? Logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder estar junto, aprendendo e se divertindo dentro da nossa escola. 8º ano, até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!